Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres Corretora de Seguros. Você não pode parar o tempo, mas pode garantir o seu futuro. Credijur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem um tema muito interessante e qualificado. Juízas goianas, como elas enfrentam a honrosa e difícil batalha da profissão. Para analisar e discutir esse importante assunto, estão em nosso estúdio as seguintes profissionais. A doutora Cília Martins da Costa, ela é juíza titular da Primeira Vara de Família de Goiânia e juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. A doutora Aline Tomás, Tomás ou Thomas? Tomás. Tomás, é juíza de Direito da Segunda Vara de Família de Anápolis, aqui em Goiás. E a doutora Maria Cristina Costa, que é juíza auxiliar da presidência do tribunal, não é isso? Isso. Já atuou por 15 anos na Vara de Família na capital, tá certo? Os nossos telespectadores podem e devem participar pelos telefones 3201-7688 e 3201-7708, que vão estar aí permanentemente na telinha. O próximo programa nós vamos falar de um tema que está ainda causando furor no país. Toda nudez será castigada? Porque a arte envolvendo pessoas, ou chamada de arte, sem roupas, está causando tanta polêmica na nação brasileira. Bom, doutora Cília Martins da Costa. As mulheres juízas, né? A carreira de juíza e de juiz não é uma coisa fácil, tanto que o funil é pequeno. Quando tem concurso para juiz, aparecem muitos candidatos mesmo, é uma grande dificuldade entrar na profissão. Além da profissão ter as suas grandes e importantes dificuldades, que é o ato de julgar, portanto, um juiz ele julga o destino, às vezes a vida de uma pessoa, ainda há o fator da mulher, não é? Que às vezes tem jornada dupla de trabalho, tem todas as dificuldades. Em sua análise, ainda existem problemas a serem superados pelas mulheres que trabalham no judiciário? Ou no judiciário é tudo voo cruzeiro, não há discriminação, não há nenhum tipo de machismo? Vocês já conquistaram o espaço, não tem mais nada a ser feito ou ainda há um trabalho a ser feito? Eu acredito que há sim um espaço a ser conquistado, até pelo número, né? Aqui em Goiás, por exemplo, nós representamos 35%, 65% são homens. Eu acho que uma das grandes dificuldades da carreira é o fato de nós irmos para o interior durante um bom período, né? Atualmente, acho que uns 15 anos, no mínimo, se passa no interior. E aí tem essa dificuldade, porque é muito normal na nossa sociedade a mulher acompanhar o homem, mas o contrário não é visto com tanta naturalidade. É verdade, a senhora tocou num ponto aí que é inerente à atuação de qualquer juíza, né? Agora, doutora Aline, o que a doutora Cília disse realmente se constitui num impedimento ou numa dose extra de dificuldade, porque para entrar no concurso para juíza tem que ser advogado, tem? Ser bacharel em direito? Bacharel em direito. Bacharel em direito, tem que ser bacharel em direito, não precisa ser ligado à OAB, por exemplo, mas bacharel em direito. Então, eu imagino que se uma pessoa formar-se em direito muito jovem, pode entrar com o quê? Com 17 anos? Muito pouco provável, mas mais provável com 18, não é? Depois são 5 anos de estudo para ser advogado. Então, 18 com 5 dá 23, não é isso? E depois, 15 anos no interior, vai estar com quanto? 30 e... Me ajuda aí. Mais de 35, não é verdade? Então, para constituir família, realmente,
é uma dificuldade, né? Porque depois os filhos, por exemplo, para ficar lá no interior, será que as mulheres que querem ser juíza pensam nisso ou não pensam? Na verdade, você contou aí a minha história sem saber. Ah, é? Foi exatamente assim, eu fui aprovada aos 23. Uhum. E era diferente porque foi o último edital que nos permitia ser juízes sem prática jurídica, e hoje isso não é possível. Uhum. Então, um estudante que sai da faculdade de Direito, ele precisa hoje de 3 anos, né, praticando o direito, para que ele adquira alguma experiência, para depois poder ingressar, por exemplo, na magistratura. E a gente pensa assim nisso porque ser juiz e juíza, claro, é um ofício para vocacionados. Nós sabemos do que se trata, já sabemos que temos essa vida do interior que a Cirlei comentou. Eu, inclusive, permaneço nela, né? Já sou juíza há 12 anos e ainda não sou juíza da capital. E a gente faz, assim, uma vida de estradas, de família dividida, né? De várias casas. Mas para quem é vocacionado, isso a gente tira de letra, embora seja difícil. Muito embora, em um certo aspecto, quando a gente fala em Anápolis, parece que a gente pensa que está aqui em Goiânia, né? Mas na carreira não é. Não é. E eu conheço pessoas que, por exemplo, moram em Anápolis e trabalham em Goiânia. Você pensar em fazer isso assim, 6 meses, 5 meses, depois 1 ano, 2 anos, 3 anos, já pesa muito, né? Se você ficar nesse pêndulo. Mas a doutora já está casada? Já. Eu ingressei na magistratura já casada. Já casada. E os filhos não vieram ainda? Já vieram. Tenho uma filha de 8 anos, um filho que amanhã faz 5 anos. 5 anos. E eles são acostumadíssimos com estrada. Uhum. E a minha primeira filha nasceu, eu estava em Silvânia, e aí ela viajava comigo, porque o marido ficou em Goiânia. A nossa carreira, Roseval, é assim. Hoje a gente está numa comarca, amanhã, com as promoções, a gente pode mudar. Então, para a família é complicado, né? Porque tem os laços aí, principalmente para a criança, que psicologicamente diz que a criança precisa ter uma estabilidade, isso é bom para a criança, muito embora as crianças, tendo amor, elas se adaptam a qualquer lugar, não é? Mas realmente não deixa de ser uma ruptura naquele cotidiano, né? Isso, eu sei disso porque tenho 5 filhos e tive também episódios que a gente acha ruim, lagos, amiguinhos, aquela coisa toda, né? Agora, doutora Maria Cristina, juízes que trabalham, e a maioria trabalham, alguns até que não, mas são exceções e não regras, os juízes trabalham muito. Eu tenho muita amizade com vários juízes e juízas, trabalham muito. Essa carga de ter uma dupla jornada de trabalho, ser mãe e ser juíza, pesa também? Eu acho que pesa para a magistrada como para qualquer outra mulher trabalhadora, né? Essa situação da mulher ter dupla jornada, ela é inerente hoje à situação feminina, porque nós ainda estamos caminhando por uma conscientização para que o homem também assuma o seu papel, né? Não é no sentido de ser eu ajudo a minha mulher, mas ele se compromete na igualdade da divisão das tarefas de casa, do cuidado com os filhos. Então eu vejo isso como uma situação da mulher que trabalha fora, né? Da mulher trabalhadora. Quer dizer, evidentemente que isso inerente a qualquer mulher, a senhora disse muito bem, não é? Agora, e sob o ponto de vista da segurança da família, que depois eu até gostaria que cada um de vocês falasse um pouco sobre isso, porque o juiz, ele julga, e ao julgar, é como o juiz de futebol, alguém sempre, às vezes, a partida do juiz, o juiz dessa área de vocês, é pior que o futebol, porque o futebol ainda pode sair empate dali e as duas torcidas acharem que foi até razoável, né? E na lei não tem empate, né? O empate é mais complicado, né? Então, sob o ponto de vista de segurança, há uma preocupação extra com a família? Ah, sim. Eu fiquei 10 anos no interior e eu já tinha filhos, já tinha a filha mais velha quando eu ingressei na magistratura, e a mais nova nasceu, já estava no interior.
E numa cidade bem pequenininha, todo mundo conhece a você, sua família. E é claro que a gente tem um certo receio quando dá uma decisão que sabe que vai desagradar, né? Que pode ter algum problema, mas eu procurei assim nunca passar isso para as minhas filhas, né? Então eu procurava ensiná-las a ter cuidado, né? Aquela coisa normal de mãe, com quem que você conversa e tal, mas eu procurei que elas tivessem uma vida absolutamente tranquila. Em situações assim mais de crise, eu contava assim com uma ajuda extra. Às vezes eu pedia os meus pais para irem lá para a cidade para poder ficar um fim de semana, ou levava as meninas aqui para Goiânia. Mas assim, em verdade eu nunca passei por ameaça grave ou nada que eu me sentisse insegura ao ponto, né, de ter que ter uma segurança pessoal ou mesmo para a família. A doutora está falando aí, eu estou me lembrando da minha infância, que eu sou de Rio Verde, né, tempos idos, que o juiz era uma figura tão emblemática, né, na sociedade, que o juiz mal podia, por exemplo, o juiz não ia no aniversário, nada, o juiz era um sujeito assim, mais recluso do que o padre da cidade, né? E eu me lembro que meu pai e minha mãe, quando passávamos pelo juiz, meu pai falava, estreita o corpo, presta atenção que o juiz está vindo. E para mim aquilo era como uma espécie de um Deus que estava passando aí, né? Meu pai falava sempre para mim que o juiz era uma figura que todas as vezes que você vê o juiz, você cumprimenta, você não fala muito alto perto dele. Assim, o juiz tinha uma aura de uma coisa praticamente endeusada, né? Que foi, num certo sentido, perdendo ao longo do tempo, algumas vezes para melhor e algumas vezes também para pior, né? Mas o juiz sempre foi aquela figura emblemática na cidade do interior. E eu acho que ainda em algumas cidades tem essa predominância, essa prevalência dessa coisa de autoridade, né? Raulino, podemos chamar os comerciais? Eu quero lembrar vocês que o Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos e dentais com profissionais de altíssima qualidade. O telefone é o 3285-3247, fica ali na rua 144, no setor Marista. Um abraço ao Dr. Jefferson. E a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinado ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos. É tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. Um grande abraço a todos os meus amigos da Flectir, onde você fica e informa com muita tranquilidade. Na rua 58, número 183. Nós voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Tenho muito orgulho de vestir Jandarro, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Jandarro, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo em Goiânia. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Jandarro. Orgulho de ser goiana. Jandarro, viva seu jeito. Estamos de volta com Opinião em Debate com o tema Juízas Goianas. Como elas enfrentam a honrosa e difícil batalha da profissão. O próximo programa, Toda Nudez Será Castigada? Nós vamos falar porque a arte que envolve nudez está causando tanto furor e tanta polêmica no Brasil. Aqui o Marco Antônio
Marcos Antônio, ele é filho da doutora Nadir Batista Cordeiro, que é delegada, Nadir Grande. Nadir. Ele disse que na carreira jurídica, como na polícia, passa-se para o concurso na cidade que tem vaga. E aí não adianta questionar querendo vir para a capital. Isso acontece tanto com homens como mulheres. É verdade, não é? Passa na cidade que tem vaga, né? E pode ter vaga na capital também, mas aí a pessoa tem que passar pelo interior obrigatoriamente, não é isso? Boa noite, meu nome é Cláudio. Eu quero saber qual é a maior satisfação em ser juiz, na opinião da doutora Cirlei. Em outras palavras, o que faz tudo valer a pena no final do dia? O que faz tudo valer a pena no final do dia, doutora Cirlei? Ótima pergunta. Todos nós deveríamos nos fazer sempre, né? Eu acho que você tem que encontrar em cada dia uma razão para chegar ao fim do dia e dizer, estou cansado, mas valeu a pena. E para isso você tem que ter a certeza de que você contribuiu para que aquelas pessoas que dependeram do seu trabalho tenham ficado melhor a partir do que você fez. Então eu acho que essa avaliação tem que ser feita diariamente. Hoje eu fiz o melhor de mim e fazendo o melhor de mim eu contribuir para que as pessoas que dependiam do meu trabalho ficassem melhor em razão do que eu fiz. Eu acho que enquanto você responde isso, vale a pena ser juiz ou vale a pena ser qualquer profissional que você queira ser. Aqui o Alisson, nosso ouvinte lá de Campina Grande, ele está perguntando até quando a imagem da TBC aqui do nosso programa em HD da parabólica vai ficar atrasada em relação ao áudio em 1 segundo. Ele disse que isso é difícil. Raulino, tem uma explicação técnica para isso? Ou a parabólica faz isso mesmo? Na parabólica faz isso mesmo. Então, Alisson, é 1 segundo de atraso aqui. Nós não damos conta de ser o Ayrton Senna, somos o Rubinho Barrichello na transmissão. Não é? Boa noite, meu nome é Pedro. Em termos práticos, cite um mito e uma verdade sobre a carreira. Doutora Aline Tomás, um mito e uma verdade sobre a carreira. Um mito sobre a carreira é que os juízes têm os maiores salários do que qualquer outra carreira e vantagens que outros trabalhadores não têm. E uma verdade sobre a carreira, que isso eu ouvi desde que sou criança, de que o juiz não tinha como ser um trabalhador de horário comercial. Juiz é juiz 24 horas. Isso é a mais pura verdade. Pois é interessante porque esse realmente a senhora citou um mito de achar que os juízes têm salários nababescos e etc. Tal. É realmente um mito, porque qualquer executivo muito bem remunerado ganha mais do que um juiz, não é? É evidente que quando chega no ápice da carreira, às vezes é um desembargador e vai acumulando certos jetons do cargo, não sei como é que chamará isso, pode chegar a um salário bem acima da média, né? Mas um juiz, ao longo de 10, 12, 15 anos de carreira, me parece que pela natureza do serviço e pela exigência do cargo, me parece absolutamente compatível, pelo menos é o que eu penso. E aliás, que é bom que se saiba que nenhum juiz se compara com o salário dos bons advogados. Tanto que quem deixa de ser juiz e vai ser advogado fica muito feliz com a parte que é a parte econômica, não é? A Mariana, boa noite, meu nome. Não, a Mariana, você que mandou aqui, Mariana? Acho que a Mariana mandou com o nome dela. Boa noite, meu nome é Gláucia. A televisão e o cinema costumam mostrar a atuação do juiz no tribunal de uma forma bastante romantizada. Tem algum filme, livro ou programa de TV que se aproxime mais da realidade que a senhora indicaria? Pergunta para a doutora Maria Cristina Costa. Quer dizer, o juiz do Brasil não é aquilo, né, daquelas cortes americanas, ou tem alguma similaridade? Eu acho que o cinema, ele se baseia muito no modelo americano, que praticamente todas as questões são levadas para um colegiado, né? Para um tribunal do júri. Aqui no Brasil, o que se é julgado em tribunais do júri são os crimes dolosos contra a vida. Isso significa que a grande maioria dos processos são julgados monocraticamente. Que isso? É um juiz que decide, que analisa todo o processo do início, produz provas.
e chega na decisão final. Então, eu assim, não me recordo de um filme que tenha retratado exatamente o que é o cotidiano de um magistrado, principalmente de primeiro grau, mais fidedigno à nossa realidade. É uma situação assim, muito emblemática sob o ponto de vista espiritual, eu que sou espiritualista, porque é uma decisão isolada, né? O juiz, em primeira instância, principalmente quando ele vai tomar a sua decisão, é uma decisão isolada, né? É a decisão dele com a própria lei e a sua própria consciência, né? Exatamente. Que parece uma coisa assim, tem um peso muito grande, eu entendo assim que o peso é grande. Agora, doutora Cilei, existe dramas do juiz com relação ao que diz o estrito texto da lei e aquela coisa que vem com a subjetividade do julgamento? Por exemplo, o juiz vê ali que, poxa, sob o ponto de vista legal, eu tenho que dar uma decisão assim. Mas se eu for observar e sair ali dos autos, eu vou ver que a decisão deveria ser assado, né? Não sei se eu estou me expressando de uma forma que dá para a senhora e o telespectador entender. Porque eu já vi muitos casos que, se você lê ali o que está ali só naquele documento jurídico, que o juiz tem que decidir por ali, e você conhecer o caso fora, você fala, poxa vida, aqui tinha que condenar, mas o juiz não podia condenar porque não estava tudo ali. Há esse drama de ver o que é justo, o que é legal, né? Então, eu acho que isso foi evoluindo um pouco, né? Eu me lembro que na faculdade a gente ainda ouvia muito isso, o que não está nos autos não está no mundo. Hoje nós já não pensamos assim, hoje nós procuramos inteirar o quanto possível do fato, ver a amplitude social que aquilo representa, em questões de família, buscar entender o que aquilo representa do ponto de vista individual, familiar, e buscamos também ajustar a norma, a lei, a uma norma maior que é a Constituição, os princípios, e fazendo essa análise mais ampla, eu acredito que a gente consegue dar uma resposta mais satisfatória. Hoje é o que se busca fazer. Doutora Aline, eu vejo que, eu não sei se isso é uma percepção minha, uma coincidência, me parece que as juízas mulheres são mais afeitas a ser da vara de família. Isso é uma decisão do judiciário ou é uma coincidência qualquer? Não, porque na nossa carreira, as varas de todas as naturezas, elas ficam vagas, né? Quando se aposentam, alguns juízes se aposentam, ou se mudam das cidades, né? Que na nossa carreira nós chamamos de comarcas, em algumas situações. E estando essa cidade ou essa vara aberta, sem um juiz, os juízes da carreira toda se candidatam. Então, tecnicamente, o critério é objetivo. Então, dentro das opções, pode o juiz escolher. Porque tem a vara de família, a vara criminal, é isso? Me ajuda aí que eu não sou... As varas cíveis. Vara civil. Fazendas públicas. E a vara criminal e também. da infância e juventude. E os juizados. E os juizados, né? Cíveis e criminal. Eu não sei que, por uma dessas coincidências, eu parece que não conheço nenhuma juíza na vara criminal. Tem, não tem? Tem bastante. Tem bastante, Não, né? eu fui juíza criminal por 9 anos. E eu por 10 anos. Eu, coincidentemente, tenho várias amigas juízas que... A doutora Maria Luísa Pova, que já até aposentou, se eu saí, está advogando. Minha amiga está advogando. E conheço várias da vara de família. Mas em Goiânia é 50% homens e 50% mulheres. Nas varas de família. Nas varas de família. Okay. Aqui... Aí está falando sobre o divino do Jardim do Cerrado, está dizendo que o tema do próximo programa é sobre a nudez, né? Ele diz que vai ser um programa muito interessante para ver a opinião das pessoas em relação a esse tema, pela diversidade religiosa e costumes que existe. Ok. Aqui o Marco Antônio, de novo, filho do doutor Nadir. Qual comarca cada uma delas fizeram concurso para juíza?
pois se todo mundo vier para a capital, não terá juiz no interior do estado. Ele está insistindo nisso, doutora Cília? É assim, na verdade o concurso é para o estado. Há uma divisão hoje que é assim, comarcas iniciais, intermediárias e final. Final é só Goiânia. Então você na carreira tem que passar por essas 3 fases. Então no meu caso, eu passei por Alto Paraíso e Taquaral, que são iniciais, e Planaltina, no entorno de Brasília. A minha intermediária foi Trindade e a final é Goiânia. Então todos passam por isso, não se faz concurso para uma cidade específica. Entendi. Doutora Aline, se for para dar um conselho para as suas possíveis futuras colegas de profissão, que conselho a senhora dá para as mulheres que querem ser juízes? Como eu até disse naquela primeira pergunta, eu entendo ser mesmo um ofício para vocacionados. Então não é um trabalho. Ser juiz é para quem tem vocação, para quem entende realmente o que é julgar, o que é ser imparcial até certo ponto, né? Porque a gente não consegue ter uma imparcialidade absoluta porque somos seres humanos. Mas para ouvir uma parte, ouvir a outra, né? Escutar, ter uma escuta ativa e decidir. Ok, eu quero registrar aqui as honrosas presenças do Paulo Rodrigues, muito simpático, que é namorado da doutora Maria Cristina. Obrigado pela sua presença aqui, Paulo Rodrigues. E também do Eduardo Rosa Vicente, que é companheiro aqui da doutora Cirlei, não é isso? É italiano, não? Oi? É descendência italiana? Espanhol. Espanhol, pois é, tem jeitão de italiano. E aproveitando a presença dos namorados aqui, doutora Cirlei, namorado, marido, não importa, fala grosso com juíza, não? Eu aproveito a brincadeira para dizer o seguinte, as pessoas temem realmente, eu não vou citar o nome aqui por uma questão que eu acho que não seria bom, mas eu tenho uma amiga minha, juíza, que fala, não, parece que quando você fala, eu sou juíza e tal, fala assim, ó, metade dos pretendentes já estão caindo fora, porque acha que ao menor problema, o processo vem com rigor dobrado. Mas você acha que, sob o ponto de vista emocional, romântico assim, atrapalha ser juíza, não? Ajuda? Bom, eu acho que talvez um pouco desse mito, né, que se constrói em cima da carreira, talvez para algumas pessoas, mas para mim não, acho que as coisas soam naturalmente. Acho que também tem um pouco do jeito de ser da pessoa. Eu sempre sou uma pessoa muito fácil de comunicar, tranquila, então para mim isso não afeta não. Só te complementando, o que eu acho que o nosso maior problema não é de relacionamento por sermos juízes. É muito mais por ser uma carreira em que a gente se muda muito de cidade, né? Normalmente as famílias têm mesmo que ficar separadas e é a dificuldade na separação do convívio. Do convívio. Doutora Maria Cristina, a senhora acha que há algum problema de dificuldade de relacionamento pelo fato inerente à profissão? Não, eu não acho que tenha, não. Eu, quando ingressei na magistratura, eu já era casada e o meu marido, ele me acompanhou. Então, a gente fez essa combinação e os anos todos que eu passei no interior, que foram 10, nós estávamos juntos. E, inclusive, isso era muito bom, porque havia uma colaboração, né? Quando eu estava, por exemplo, fazendo eleição, fazendo júri, que você não tem muito horário, às vezes você se alonga muito no horário de trabalho, então tinha essa colaboração. Eu acho que, como a Cirlei disse, às vezes o fato da personalidade da pessoa ser difícil ou mais fácil, isso é um entrave maior do que a carreira em si. A carreira em si, Uma pessoa problemática, seja ela homem ou mulher, a pessoa sendo problemática, a profissão... Seja a profissão que for, né? Um médico problemático, um jornalista problemático, será problemático se indiferente ao fato da profissão. Acho que aí vale mais o contexto do relacionamento humano, do bom relacionamento humano. Raulino, vamos para o intervalo aqui. Eu quero mandar um abraço a toda a equipe da República da Saúde, onde você come muito bem, só com azeite de oliva virgem. Você vai lá, você estará cuidando da sua saúde,
Um grande abraço aqui a toda a equipe do Subilt, que tem 10 unidades, todas com localização muito privilegiada, e a sede fica na rua 22, número 384, do setor oeste. Um grande abraço lá para o sul. E lembre-se que se você entregar seu filho para a escola internacional, ele estará realmente adquirindo um conhecimento bilíngue dos mais qualificados possíveis. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. De segunda a sábado, às 11h50, você confere as últimas notícias, reportagens especiais, prestação de serviços, direito do consumidor e ainda política, economia, educação, cultura, saúde, turismo. E em nossos estúdios, convidados repercutem os assuntos de interesse da sociedade. JBC primeira edição, de segunda a sábado, 11h50. TBC, somos cultura, somos HD. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando com o tema Juízas Goianas, como elas enfrentam a honrosa e difícil batalha da profissão. Aqui chegaram muitas perguntas e era difícil, agora passei para o telefone, estou perdido aqui. Olá, boa noite, meu nome é Oswaldo, gostaria de saber das meritíssimas juízas se sofreram alguma ameaça de morte. Alguém sofreu alguma ameaça, algum desses mais ousados, já tiveram algum episódio assim mais violento? Não. Eu, quando estava no entorno de Brasília, na comarca de Planaltina, eu recebi sim, recebi ameaça. Mas naquela época eu acho que eu era um pouco inconsequente, talvez, porque eu não me preocupava muito. Eu na época, nem levei isso ao conhecimento do tribunal, assim, não tive uma preocupação maior, não, mas foi só em Planaltina. Planaltina. E aí Deus cuidou, né? Deus cuidou. Porque eu também, como jornalista, era tão incauto que Deus cuidou de mim por muito tempo. Agora eu estou me cuidando mais. Agora Fico pensando, Deus deve estar cansado de cuidar de mim, mas não está, não. Não está, não, evidentemente. A gente vai ficando mais... A gente vai ficando mais precavido. Né? Mas porque vai vendo tanta coisa, né? Em Planaltina, e aí foi quando as ameaças realmente se efetivaram, né? E como sucessora da Cirlei nesses processos, eu passei sim muito tempo escoltada, fortemente escoltada. Inclusive foi a matéria do Fantástico com os juízes ameaçados no ano passado. Eu concedi entrevista. Você teve realmente foi Aonde grave. Que foi isso? Foi em Planaltina, na mesma comarca que Cirlei, mas ela iniciou os processos depois, no momento dos julgamentos, dos júris, né, eram vários. Aí as ameaças realmente ocorreram de maneira mais concreta. E essas ameaças foram de pessoas ligadas ao narcotráfico, a quadrilhas de assaltantes? Não, era um chamado grupo de extermínio à época do entorno. O que é perigoso porque às vezes envolvem pessoas que são pagas para defender a lei, né? Que são os mais perigosos. Exato. Né? De todas as vezes que eu corri mais perigo na minha profissão, eu gosto de dizer que são pessoas pagas para defender a lei, para não estigmatizar quem não merece. Porque muita gente fala, são policiais. Não são policiais, porque a maioria dos policiais são sérios, tanto civis como militares. Então, eu digo, pessoas que são pagas para defender a lei são as mais perigosas, porque às vezes se acham acima do bem e do mal. Eu corri muito perigo também na profissão. Como doutor Cirlei, eu era tão assim que achava que Deus cuidava de mim, né? E cuidou, né? Eu tive um fato pitoresco que, embora não tenha recebido uma ameaça formal, mas numa madrugada, numa época de eleição, onde estava tendo problemas lá na comarca,
jogaram uma bomba caseira na minha garagem de madrugada, né? Então, assim, eu percebi que isso tinha um caráter intimidatório. E, embora eu não tenha recebido formalmente ameaça, uns 3 dias depois, o comando de Itumbiara mandou um policial para ficar comigo e eu tinha pedido, e ele falou assim, não, são ordens do comandante e eu só vou embora quando a eleição terminar. Porque talvez tivesse alguma informação nas vísceras de algum problema da cidade que a doutora talvez não soubesse, né? Porque os comandantes fazem isso, né? Mas não deixa de ser um negócio muito assustador, né? Você, por exemplo, uma bomba, um barulho na garagem, madrugada, é uma coisa nossa. Olha, eu estou falando isso aqui porque realmente, às vezes, em alguns aspectos, a gente acaba tendo algumas situações semelhantes, né? Como jornalismo e juiz, não querendo comparar, mas a gente lida com interesses contrariados, não é? Um telefonema 4 horas da madrugada, com a voz bem cavernosa, né? Dizendo uma ameaça qualquer, ele é muito devastador, não é? Não, foi só um telefonema. Eu já tive até um delegado que falou, é só apenas um telefonema. Mas um telefonema numa casa, 4 horas da madrugada, com um telefone que só os pais e filhos têm, é uma coisa que a pessoa de bem fica... tira a paz, tira a paz das pessoas, né? Aqui, Rosenval, boa noite, meu nome é Darlene, eu quero saber mais sobre a audiência de custódia, como funciona e porque solta tantos bandidos perigosos. Parabéns pelo programa. Doutor Cirlei, essa audiência de custódia tem sido tão criticada, será que merece todas essas críticas? Não? É um tema muito polêmico, inclusive dentro da magistratura, entre os juízes, há os que defendem e os que entendem que ela não deveria ocorrer. Me parece que o tema está muito consolidado, porque o CNJ tem estimulado muito. É verdade que a nossa sociedade clama por justiça e acredita muito que manter as pessoas presas é uma forma de se fazer justiça. Nós não vamos aqui entrar nisso. Então, há um percentual, aqui em Goiás me parece que 64%, não é isso? 64% são soltas na audiência de custódia. Então, é um percentual alto, na verdade, mas está na média do país. Agora, o juiz, quando solta na audiência de custódia, é porque ele analisa os requisitos que a lei estabelece para manter a prisão e entende que esses requisitos não estão presentes. Então, na verdade, o juiz que solta, ele o fez cumprindo a lei. Então, não fazer audiência de custódia e manter a pessoa presa por não analisar esses requisitos, me parece que não é a melhor saída. Tem um dado interessante também, que dessas pessoas que são soltas na audiência de custódia, apenas 7% volta a delinquir, tem uma reincidência. Esse é um dado bom, hein? É um dado muito interessante que eu não tinha. Muito importante esse dado. As excelentíssimas doutoras juízes de direito, a seguinte pergunta que eu passo aqui para a doutora Aline. A jurisprudência muda conforme o réu? Segundo Sua Excelência, ministro Gilmar Mendes, o Gilmar estão pegando o pé dele, né? Muda de acordo com o réu, não? Eu não posso responder essa pergunta afirmativamente de forma alguma, né? Certo. Porque o que acontece para as pessoas entenderem a interpretação da lei pelo juiz vem naquilo que você disse. É assim, o funcionamento. O legislador, ele cria a lei para o futuro. As situações são analisadas hoje e ele, então, como o objetivo é que por muito tempo aquela lei passe a valer no país, essa projeção futura. Aí o que acontece? O juiz hoje, ao julgar o presente ou o passado, que são os casos que nos chegam, ele precisa interpretar essa lei, precisa trazer para a realidade. E é isso que acontece. É interessante aqui que, depois eu posso falar, tem um fã-clube da doutora Cirlei aqui, muito legal, viu? Muita gente. Eu também faço parte. Faz parte. Aliás, que hoje um cidadão, eu estava no elevador
ali no Bougainville, fui fazer um negócio ali perto, que as minhas meninas têm escola ali perto. Aí ele falou, hoje vai estar lá no seu programa a doutora Cilei. Eu falei, vai estar sim. Ele falou assim, porque ele me conhece, eu acho, né? Você que é diabético, toma cuidado com ela. Eu falei, por quê? Porque ela é muito doce, ela é uma doce pessoa. Eu falei, então tá bom, vou tomar cuidado com a doutora Cilei. É engraçado como certas pessoas são realmente queridas da comunidade. A doutora Cilei tem essa característica de ser uma pessoa muito fiel, muito rígida e compenetrada com a profissão, mas ser muito querida, né? Então, é bacana isso, né? A pessoa ter essa admiração da sociedade. Bom, boa noite. A jurisprudência e as súmulas vinculantes no novo Código Processual obrigam o juiz a proferirem decisões dentro do entendimento dos tribunais, mas vimos que os ministros do tribunal mudam o entendimento até de forma incoerente. Como fica o juiz singular na situação concreta, com entendimento até diferente do que os tribunais entendem? A senhora entendeu a pergunta aqui da doutora Maria Cristina? Eu estou tentando entender também, mas acho que entendi também. Sim, o que acontece é que a súmula vinculante, para determinados assuntos, ela vem mesmo como quase que uma imposição daquele posicionamento. Então, mas são casos pontuais. Depois de muita jurisprudência no mesmo sentido, isso se torna uma súmula vinculante, para que haja segurança jurídica nesses casos que já foi pensado e decidido por várias vezes. Então, para que o próprio jurisdicionado tenha essa segurança jurídica naquilo que vai ser decidido, que já está consolidado. Agora, o direito é dinâmico, assim como a vida e a sociedade é. Então, ao longo do tempo, alguma jurisprudência, o entendimento sobre determinado ponto, ele pode ir caminhando em uma nova construção e ser decidido de forma bem diferente do que era anteriormente. Né? Eu também trabalho na vara de família, e o direito de família é um ramo do direito que nos últimos anos, eu creio que principalmente a partir do novo Código Civil, que é de 2002, ele trouxe uma visão diferenciada sobre vários pontos, né? E hoje, aquilo que era muito comum naquela época, hoje já tem uma conotação totalmente diferente. Nós podemos tirar como exemplo a questão da guarda unilateral e guarda compartilhada. Então, quando a gente tinha como regra a guarda unilateral para um dos genitores, hoje a regra que já está na lei é que essa guarda ela seja compartilhada e, excepcionalmente, ela seja uma guarda unilateral. Então, essa é um movimento natural, né, do direito e da sociedade, que a posição, o entendimento, ele vai se aclarando, ele vai se modernizando e ele fica realmente, às vezes, totalmente diferente daquilo que era decidido anteriormente. Bom, quero agradecer aqui ao nosso telespectador José Eduardo, do centro da cidade, pela opinião, pelo conselho que ele me deu, e eu vou seguir, viu, José Eduardo Cardoso? Disse que não precisava falar no ar e não vou falar. Bom, a Credijur, antes de ir para o intervalo comercial, quero lembrar que a Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional de direito, garantindo as menores taxas e preços e as melhores condições e benefício aos associados. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Não precisa você ser bacharel, basta você ser bacharel em direito, não precisa ser ligado ao AB, ok? E quero dizer que a Joyce Barbearia oferece um serviço fantástico aos homens, começando pela barba, tratamentos faciais, podologia e massoterapia. É um ambiente totalmente pensado no bem-estar e entretenimento do homem moderno. Fica ali na rua 1123, quase esquina com a Alameda Ricardo Paraíso. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia,
a seus pés. Escola Internacional de Goiânia é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Tenho muito orgulho de vestir Janda Ho, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Janda Ho, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Janda Ho. Orgulho de ser goiana. Janda Ho, viva seu jeito. Aqui, voltamos, muito boa noite. Nós estamos voltando aqui com o tema Juízas Goianas, como elas enfrentam a honrosa e difícil batalha da profissão. E o Raulino está lembrando de agradecer aqui a Levite, né, Raulino, que manda essa água maravilhosa para nós aqui. É uma água que tem o menor teor de sódio do mundo. Tem um sabor muito agradável e ajuda no combate a diabetes e outras enfermidades. Liga lá que o pessoal entrega na sua residência, ok? Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Lucas. Parabéns a todas as magistradas pela profissão, em especial a doutora Cília, e mais um aqui, o Lucas. O Sérgio também mandou, o Flávio também mandou. Eu estou brincando aqui que é o fã-clube da doutora Cília, né? Meu nome é Carmel Carneiro, e se comenta muito em termos jurídicos que juízas novas são acometidas de uma coisa que se chama juizite, que acontece muito no linguajar popular quando o juiz jovem se acha dono do mundo, a autoridade maior. Eu quero saber a opinião das juízas sobre a juizite aguda. Já foi acometida de juizite aguda, né, doutora Cília e doutora Aline Tomás, Maria Cristina? Acontece isso? Não, eu acho que no começo, às vezes nós somos mais inseguros, né? Às vezes nós temos mais necessidade de nos firmarmos e talvez com isso nós acabamos nos distanciando. Eu acho que um fator que nos distancia do outro é a insegurança. Quando nós estamos tranquilos, nós conseguimos nos conectar melhor com a outra pessoa. Eu acho que quando nós passamos no concurso, não só juízes, promotores, defensores públicos, procuradores, nós deveríamos receber mais treinamentos no sentido de conseguirmos uma empatia melhor com as pessoas com quem nós lidamos. Então, eu acredito que no desenvolver da carreira, nós conseguimos um pouco mais de segurança e com isso nós conectamos melhor. Isso eu sinto que aconteceu comigo. Eu sinto que a minha relação com o jurisdicionado hoje é muito mais tranquila. Mas a juizite em si, acho que nunca me atacou, não. Doutora Aline, foi atacada de juizite, não? Não, eu sou filha do tribunal desde que entrei na faculdade. Então eu passei por todos os estágios. Comecei mesmo como estagiária, depois fui escrevente, fui assistente de um juiz, passei pelo tribunal assessorando desembargadores. Isso foi muito importante para eu entender como é que funciona a carreira do início ao fim, né? Até conseguir chegar a ser juíza. Então, para mim é tranquilo. Doutora Maria Cristina. Eu acredito que também não tive essa crise de juizite, não. Né? É claro que, como a Cirlei disse, eu entrei na magistratura muito nova. Eu tinha 26 anos e já fui logo para o interior, eu nunca tinha morado no interior. Então, às vezes, as pessoas daquela comunidade não estavam acostumadas com uma juíza tão nova. Então, eu me deparei, às vezes, com alguma dúvida da minha capacidade, não por ser mulher, mas por ser tão jovem, né? A Aline também deve ter passado por isso, a Cirlei, quem entra muito jovem. Mas eu acho que, com o tempo, você vai desenvolvendo essa habilidade, vai realmente ganhando mais segurança, e aí você pode desenvolver seu trabalho com firmeza, mas sem esse grau de arrogância, vamos dizer assim, né? Que seria juizite. Aqui, Rosenval, boa noite, parabéns pelo programa e suas convidadas. Assim que se faz televisão de qualidade, criatividade e talento. Programa muito agradável e que nos enriquece.
O Júlio Neto é que tem essa posição. Muito obrigado, Júlio Neto, por verificar que a gente tenta fazer um programa com nível cultural alto. Juiz Aline, para a senhora, qual seria a melhor forma de reabilitação que dos indivíduos que vêm cometendo frequentemente atitudes iguais à do Champinha, já que prender não seria a melhor forma? Será que o tratamento psicológico vai suprir todas as necessidades de justiça para as vítimas? Eu não sei, Aline, quem que é Champinha? Não, eu já não estou mais, ela está falando de um caso criminal, né? Eu já não estou mais, mas eu vou explicar para... como é que é o nome dela? Opa, quem não está aqui... Mas não assinou aqui, Luciana, não veio o nome, não veio o nome da pessoa, não. Mas é assim, para os telespectadores entenderem, nós, juízes, quando a gente tem um processo, é como se fosse um quebra-cabeça. A gente monta todas as peças e no momento da sentença, que é a decisão final, existem várias peças já montadas e a gente só bate o martelo quando nenhuma delas está faltando. Então, não dá para dizer, generalizar por um caso específico, né? O juiz, ele ali ouve todas as pessoas envolvidas, todas as provas, para só então tomar a melhor decisão. Esse caso Champinha deveria ser eu me lembro bem desse caso. Um casal de jovens acampou nas proximidades de São Paulo, e aí esse Champinha e mais algumas outras pessoas, ela era menor de idade, manteve a menina presa, se não me engano, por 3 ou 5 dias. Durante esses dias todos ela foi estuprada, torturada. O rapaz foi morto na primeira noite, e o Champinha está ainda até hoje internado, porque ele vem sendo reavaliado e sempre se constata que ele tem um nível de psicopatia tão elevado que ele não tem condições de retornar à sociedade. Tem uma grande discussão em torno disso, porque na verdade ele estaria muito mais preso do que realmente internado num manicômio, mas ele continua internado e esse fato aconteceu, eu acredito que já tem uns 6 anos ou mais. É interessante o Brasil não ter prisão perpétua, né? Porque me parece que não pode superar 35 anos, né? E você imaginar, por exemplo, que a qualquer momento, vou citar um caso emblemático, que um Fernandinho Beiramar for solto, ele vai. Me parece que ele tem uma mente criminosa, né? Se é que a gente pode pensar nisso, né? Com 35 anos, ele vai ser solto um dia, né? Com 60 anos de idade. A pena máxima é 30 anos. 30, desculpa, falei 35. Anos. 30 anos, né? O caso do Champinha é bem emblemático, porque ele era menor de idade quando ocorreu o fato. Mas com 30 anos, a pessoa máximo com 30 anos. Mas se ele tiver uma pena, fez uma coisa aqui, outra ali, ele não acaba transformando em prisão perpétua, não. Não. 30 anos mesmo. Então, existe um instituto que se chama unificação de penas. Então, a pessoa que comete vários crimes, essas sentenças todas, elas são somadas para que sejam unificadas em 30 anos. Isso é o que a nossa legislação prevê. Isso, nas minhas contas aqui, faz pensar que daqui 9 anos o Fernandinho Beiramar estará solto. Olha aí. Não falta muito para essa pessoa que a gente conhece tanto. Uma curiosidade que me bateu agora, as juízas ali no tribunal usam aquela toga. Quando está lá na sua mesa, usa a toga. A toga, geralmente, ela é usada só nas sessões do tribunal do júri. Ah, é? É. Na sessão normal, a juíza fica com uma roupa normal, como vocês estão aqui? Como aqui agora, E o martelo, tem não? Também não. Não. Vocês podiam ter o martelo. Tão bonito o martelo, eu acho uma coisa linda. Antigamente tinha uma sineta que era para pedir silêncio, né? Há muitos anos que nem essa sineta não tem mais. E no tribunal de júri tem o martelo? Tem, né? Tem a sineta. Normalmente tem a sineta, porque como o ambiente é bem maior e o juiz ele preside aquela sessão, ele tem que controlar o tempo de cada um para falar, então a sineta ela é utilizada como um sinal de alerta mesmo para chamar a atenção para ele fazer a condução da sessão. No STF
tem aquela toga, né, gente? Eles tem ali usam togado. E eu gosto tanto, No acho tão tribunal bonito. também se usa, nas sessões do Tribunal de Justiça se usa. Eu gosto tanto do martelo que se eu achasse um, eu ia comprar um para mim, para ficar lá na minha mesa, para me bater o martelo. Eu acho o martelo uma coisa bem emblemática. É bem simbólico. Mas é engraçado que nos Estados Unidos, eu morava perto do fórum, lá de Warren. Morei muitos anos na cidade de Warren, perto do fórum. Eu ia lá. Nos Estados Unidos, o rito é muito parecido com aquilo que se vê nos filmes, né? Os magistrados americanos usam. Aquilo é uma coisa muito parecida mesmo, muito perto da realidade num tribunal americano, que é o que as pessoas no Brasil imaginam sobre os juízes, né? Agora, voltando um pouquinho, bem rapidamente aqui, doutora Aline, então, a senhora falou entre mito e realidade. O juiz, eu recebi uma coisa pela internet, tanta mentira que vem pela internet, que os juízes estavam tentando aprovar uma coisa que daria a oportunidade para eles colocarem o filho na faculdade. Vocês chegaram a ver isso? Que é uma fake news aquilo, né? Essas invencionices, né, que aparece, não sei a quem interessa, né? Mas é invenção, né? Eu também recebo várias que eu nunca nem ouvi falar, eu fico surpreendida. Mas como você disse, né, do WhatsApp. O que eu acho mais grave disso é que as pessoas vão reproduzindo sem questionar a origem. Né? Esses dias estava rodando um aí que era uma notícia de um programa que iria se iniciar numa grande rede na Globo, de televisão e era mentira. E as pessoas passando e alarmadas. Né? Por que não nos alarmarmos com o que é verdadeiro e que nós vimos todos os dias por aí? Essa do juiz, eu inclusive quando recebi, mandei para a pessoa que ele não deveria mandar aquilo, porque era uma fake news. E realmente, né? Aqui, doutora Maria Cristina, para mim foi uma honra ter sido sua estagiária. Aprendi muito com a profissional, com a sua qualidade profissional e com a sua pessoa. Um exemplo de seriedade e compromisso. Abraço da Ariana Tavares. Você não lembra aí? Bom, beijinho para ela. Eu quero agradecer aqui a honrosa presença da doutora Cília, muito obrigado por ter vindo aqui. Doutora Aline Thomas, muito obrigado. Doutora Maria Cristina, eu acho que vocês, em respeito aos telespectadores da TBC Cultura, vieram aqui dar uma luz sobre uma profissão que muita gente ainda tem dúvidas. Muito obrigado pela presença de vocês e eu espero que em outra ocasião vocês possam vir aqui a brilhantar o programa com a sua experiência em assuntos que são pertinentes à área jurídica. Muito obrigado pela sua presença. E as minhas considerações finais são as seguintes. Você que é uma pessoa, uma mulher que queira, uma jovem que queira seguir a carreira jurídica, faça. Porque esta é uma das coisas mais lindas que se tem, é quando um juiz tem a noção exata da sua importância para a sociedade, tem a noção exata do que ele faz, o quanto isso é crucial para a vida da comunidade, da pessoa e das famílias, e faz isso com a ética e a seriedade que a profissão exige. Portanto, se você tem esta vocação, siga, porque é uma belíssima profissão, indiferente às agruras, e você pode até não ganhar muito bem, mas pelo menos terá o respeito da sociedade, porque a sociedade tem muito respeito pelas juízas e pelos juízes. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres Corretora de Seguros. Você não pode parar o tempo, mas pode garantir o seu futuro. Credijur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102.